Jerusalém. Aproximadamente o ano 30 depois de Cristo, 50 dias após a Páscoa, uma cidade repleta de peregrinos de todas as nações conhecidas. Em um cenáculo, 120 discípulos aguardam em oração a promessa do Pai. De repente, o céu se abre. Um som como de um vento veemente e impetuoso enche o lugar. Línguas como que de fogo pousam sobre cada um deles. O Espírito Santo desce em poder. Naquele momento, nasce a Igreja de Jesus Cristo, uma comunidade de profetas, um novo tempo, uma nova era se inicia. O que aconteceu naquele dia que transformou um grupo de discípulos temerosos em uma força espiritual que mudaria o mundo para sempre? Como aquele evento único continua a moldar a identidade e a missão da igreja até os dias de hoje? Prepare-se para descobrir o poder transformador do Pentecostes. Lição 1. A igreja que nasceu em Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos 1 a 14. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui em mais um encontro com a palavra viva e eficaz que nos limpa e transforma a cada dia. Sejam bem-vindos. Hoje iniciamos mais um trimestre em nossa escola bíblica dominical e com ele uma nova jornada de estudos, desta vez sobre a Igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã. E começamos pelo evento mais extraordinário e poderoso, o Pentecostes. Vamos mergulhar em Atos capítulo 2 para entender como a igreja nasceu, não como uma instituição humana, mas como uma criação divina capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão no mundo. Nesta primeira parte da nossa aula, vamos juntos compreender o significado histórico e teológico do Pentecostes como o nascimento da igreja, explorar o contexto da festa judaica do Pentecostes e como Deus escolheu esse momento específico para derramar o seu Espírito, descobrir como o Pentecostes marca o início de uma nova era na história da redenção. Entender porque a igreja nasce como uma comunidade pentecostal capacitada pelo Espírito. Dar início ao nosso estudo, que nas próximas partes aprofundaremos, explorando a natureza, o propósito e as características do Pentecostes bíblico. Prepare-se para uma jornada transformadora que vai renovar sua compreensão sobre a identidade e a missão da igreja. Se você deseja experimentar o mesmo poder que transformou aqueles primeiros discípulos, continue conosco. Vamos juntos conhecer o verdadeiro significado do Pentecostes. Introdução. O alvorecer da era da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Este evento extraordinário marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Para compreendermos plenamente o significado deste acontecimento, precisamos explorar três dimensões fundamentais: a geográfica, a histórica e a teológica. Geograficamente, a igreja nasceu na histórica cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Não foi por acaso que Deus escolheu este local. Jesus havia instruído seus discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Atos 1 e 4. Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica, o local do templo e também o cenário da crucificação e ressurreição de Jesus. Era o ponto de partida para o evangelho que deveria alcançar Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme Atos 1 e 8. Historicamente, o Pentecostes era uma das três festas mais importantes do calendário judaico, junto com a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Era celebrada 50 dias após a Páscoa. Era conhecida também como Festa das Semanas ou Festa da Colheita. Nesta festa, os judeus comemoravam a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai e apresentavam as primícias da colheita. A cidade estava repleta de peregrinos judeus de todas as nações que estão debaixo do céu, conforme Atos capítulo 2 e versículo 5. Deus escolheu estrategicamente este momento para o derramamento do Espírito, garantindo testemunhas internacionais para este evento fundador. Teologicamente, o Pentecostes marca o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo, conforme João 14, 16 e 17, e também Atos capítulo 1 e versículo 8. Este evento estabelece um paralelo significativo com o Monte Sinai, onde Deus estabeleceu a lei escrita em tábuas de pedra. No Pentecostes,
o Espírito Santo escreve a lei de Deus nos corações dos crentes, como profetizado por Jeremias. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, conforme Jeremias 31 e 33. O Pentecostes não foi apenas um evento poderoso, mas o momento do nascimento da igreja como uma comunidade de profetas. Como escreveu o teólogo pentecostal Roger Stromstad, enquanto a teofania do Monte Sinai estabeleceu Israel como um reino de sacerdotes, a do Pentecostes estabelece os discípulos como uma comunidade de profetas. Naquele dia, o anseio de Moisés, registrado em Números 11 e 29, de que todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles, tornou-se realidade. No Pentecostes, a igreja se torna um novo templo de Deus, não mais um edifício de pedras, mas um templo vivo, formado por pessoas cheias do Espírito. Como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas como de fogo são manifestações teofânicas, sinais visíveis e audíveis da presença de Deus, semelhante às manifestações divinas no Antigo Testamento, especialmente aquela do Sinai, registrada em Êxodo 19 e 18. Nas próximas partes do nosso estudo, exploraremos mais profundamente a natureza divina do Pentecostes, seu propósito transformador e suas características distintivas. Veremos como esse evento único continua a moldar a identidade e a missão da igreja até os dias de hoje. Encerrando essa primeira parte, enquanto você aguarda até a postagem da próxima parte da aula, reflita: como seria a igreja hoje se não tivesse nascido no poder do Pentecostes? O que significa para você fazer parte de um organismo que nasceu não por vontade humana, mas pelo derramamento sobrenatural do Espírito de Deus? Vimos como a igreja nasceu em um momento histórico específico, em um lugar estratégico e com um propósito divino. O Pentecostes não foi um evento isolado ou acidental, mas o cumprimento perfeito do plano de Deus para estabelecer a sua igreja como uma comunidade de profetas capacitada pelo Espírito Santo. Só para recapitularmos, a igreja nasceu no dia de Pentecostes em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa. O Pentecostes marca o início de uma nova era na história da redenção, a era da igreja. Assim como no Sinai, Deus estabeleceu Israel como um reino de sacerdotes, no Pentecostes, ele estabeleceu a igreja como uma comunidade de profetas. A igreja se torna o novo templo de Deus, onde a presença dele habita através do Espírito Santo. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Qual é a natureza do Pentecostes bíblico? Por que Deus escolheu manifestar-se através de sinais como o som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas de fogo? Como o Pentecostes se relaciona com outros eventos teofânicos na história bíblica? Na próxima parte desta aula, vamos mergulhar profundamente na natureza do Pentecostes bíblico. Vamos descobrir como esse evento extraordinário revela a presença divina de forma poderosa e como ele se conecta com outros momentos cruciais da história da salvação, especialmente o Monte Sinai. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a segunda parte dessa aula for ao ar. Responda nos comentários: qual aspecto do Pentecostes mais impactou você nessa primeira parte? Sua participação enriquece nossa comunidade de aprendizado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro significado do Pentecostes e o poder transformador do Espírito Santo. Não perca a segunda parte desse estudo, onde exploraremos a natureza do Pentecostes bíblico e descobriremos por que os sinais manifestados naquele dia são tão significativos para a nossa compreensão da obra do Espírito Santo. Até lá, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida.